Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao canal GT Autos, pessoal, começando aqui mais um teste da semana com o Honda City Touring Sedan já 2025. Na avaliação completa a gente vai falar de todos os detalhes desse carro, inclusive as alterações nessa linha 2025, mas como vocês já devem imaginar, esse aqui é o nosso teste de consumo urbano, então nós vamos rodar aquele nosso trecho padrão 100% de cidade, ar-condicionado vai ligado o tempo inteiro, o carro está abastecido com gasolina, não tem sistema start-stop, então isso não interfere na nossa média, mas ele tem dois modos de condução e a gente vai utilizar o Eco, buscando uma maior economia de combustível. Falando em economia, claro que a gente vai dirigindo de forma bem tranquila para tentar economizar combustível. Lá no final do percurso a gente compara então as nossas médias com aquelas informadas oficialmente pelo Inmetro. E para a gente começar o nosso teste de consumo aqui com o Honda City Touring, eu já coloquei no modo Econ, como vocês podem ver. Também já acionei o ar-condicionado e agora eu vou resetar o nosso trip de consumo A para a gente conferir como que vai ficar nesse nosso trecho padrão. O Honda Lane Watch aqui já ajudando a gente a sair do nosso ponto inicial. Inclusive a gente mostrou em detalhes isso no nosso vídeo de assistências à condução. Outra coisa que é legal ressaltar é que esse carro tem dois trips de consumo. Eu acho que poderia ter até um terceiro pelo menos, ou quem sabe mais, né? Trip de consumo nunca é um exagero ter bastante, mas muitos carros só tem um trip resetável. Esse aqui pelo menos tem dois, então é um ponto positivo. E pessoal, como eu sempre digo para vocês, esse nosso teste aqui é somente para a gente ter uma ideia do quanto um carro é mais econômico ou mais gastão em relação a algum outro. Isso dos modelos que passam aqui pelo nosso teste. Porque se fosse para a gente fazer uma comparação um pouco mais direta entre dois modelos, a gente teria que andar com eles juntos. Não só dois, mas a quantidade que você quiser. Você tem que andar com eles dois juntos para que eles se submetam às mesmas condições de tráfego, ou seja, o trânsito, né? Também de semáforos abertos ou fechados que você pega, as condições também de temperatura externa, a topografia, né? O tanto de subidas, o tanto de retas e descidas que você pega. Então, fazendo esse nosso percurso aqui padrão, sempre com o ar ligado, no mesmo trecho, quando tem muito trânsito a gente repete esse teste, a gente consegue então diminuir bastante essas variações, mas elas sempre existem, até porque cada condutor dirige de um jeito. Então o certo seria você dirigir os dois carros do teste ao mesmo tempo, mas isso é impossível, pelo menos por enquanto. Eu costumo começar os vídeos desse nosso teste de uma semana sempre falando do conjunto mecânico. E aqui no City, lembrando, essa é a versão 2025 já, na configuração Touring, que é a mais completa da gama, e mais todas elas trazem o mesmo motor, que inclusive é o mesmo da linha anterior. Na linha 25 isso não mudou. Estou falando aqui do 1.5 Flex aspirado de 4 cilindros em linha com injeção direta de combustível. Ele traz pra gente uma potência máxima de 126 cavalos, seja com etanol ou com gasolina, e um torque máximo de 15.8 com etanol e 15.5 com gasolina, que é o nosso caso. Mas a diferença de torque também é bem pequena, 0.3 a menos quando abastecido com gasolina. E já que a potência é igual, na prática você nem vai perceber essa diferença em desempenho, por exemplo. Em consumo, aí sim faz diferença, porque o etanol gasta muito mais. E junto com esse motor aqui 1.5 Flex aspirado, a gente tem uma transmissão automática do tipo CVT com simulação de 7 marchas. Como vocês bem sabem, aqueles CVTs um pouco mais antigos, você dava um pé fundo e ele ficava infinitamente. Por isso as montadoras passaram a simular marchas para que você tenha o funcionamento parecido com o câmbio automático convencional, porque o CVT ele não tem marchas de fato, não tem engrenagens, né? No câmbio automático você troca a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta. No CVT ele tem marchas infinitas, então as montadoras passaram a fazer essas simulações de relações de marcha para ter um funcionamento mais interessante para o motorista. A questão é que andando de forma tranquila você tem o funcionamento de um CVT de fato. Então você percebe a rotação do motor subindo e descendo de acordo, por exemplo, com uma ladeira ou com uma descida, né? E não necessariamente com a velocidade como acontece em um câmbio automático convencional. E também é lógico que a tração desse carro é somente dianteira, né? Seria bem interessante um City com tração nas 4 rodas ou quem sabe traseira.
E fala a verdade, você está assistindo esse vídeo de graça, não está? Então, por favor, deixa o seu like aqui embaixo, porque essa é uma forma de retribuição que vocês podem dar aqui para o nosso canal. Pessoal, o like também é gratuito, tá? Inclusive, se você já atualizou o aplicativo do YouTube, agora você tem a opção de hypar o vídeo, fica ali perto dos comentários. É uma outra função que também é de graça e da mesma forma ajuda muito a gente. E existem outros dois pontos que é sempre importante a gente citar aqui nos nossos vídeos. O primeiro deles é o preço. Essa versão Touring do City Sedan, lembrando que pelo menos atualmente o hatch e o sedã possuem o mesmo preço, você tem um valor tabelado em R$ 146.700. Um pouco salgado, né? Mas na avaliação completa a gente vai falar para vocês se vale a pena ou não. E o outro ponto, esse que está diretamente atrelado ao consumo e também ao desempenho do carro, é o peso. Eu acho esse carro bem leve, inclusive essa versão mais completa da linha também é mais cara, como eu já comentei para vocês, e ele tem somente 1.174 quilos, ou seja, menos de 1.200 quilos num sedã, embora seja compacto, mas na versão mais cara, mais completa, eu acho um peso assim bem interessante. Tudo bem que esse carro não tem um motor turbo, né, que eu acho que faz bastante falta para ele, inclusive. Mas, ainda assim, podemos considerar que é um peso bem interessante. Uma outra coisa que eu sempre gosto de falar para vocês é sobre o sistema Start-Stop. Ele não está presente aqui no Honda City, tanto no hatchback quanto no sedã. Isso, por um lado, é um ponto positivo, já que você economiza na hora de trocar a bateria, porque carros que têm o sistema Start-Stop tem uma bateria específica que é bem mais cara do que a convencional. Em contrapartida, muda um pouquinho o consumo, ou seja, fica um pouco pior quando você não tem o Start-Stop, e também a emissão de poluentes é maior, né? O sistema Start-Stop, na verdade, é feito para isso, aquele que desliga o motor em paradas rápidas, mas ele não fica enchendo o saco do motorista, desligando e ligando o motor toda vez. Então, por um lado, é positivo não ter aqui no City. Agora, algo legal que este carro tem é nesse painel de instrumentos parcialmente digital de 7 polegadas, acho que já merecia um totalmente digital, mas você tem aqui um indicador de consumo em tempo real. Acima ali do velocímetro, não sei se vocês conseguem ver de onde vocês estão posicionados, mas a gente tem uma barra ali em verde. Quanto mais a gente pisa no acelerador, essa barra vai apagando, indicando que você está consumindo mais. Quanto mais cheia e mais verde ela estiver, mais você está sendo econômico. Agora, por exemplo, ó, como a gente está praticamente com o carro parado, ela está em branco ali. Quem nos acompanha já conhece bem essa rua, sabe que é o trecho final do nosso teste de consumo urbano. Estou bem curioso para saber como que ficou o resultado, porque dizem que esse carro é bem econômico, né? E no nosso trecho padrão a gente consegue então comparar com outros modelos. Vamos somente ali estacionar no nosso ponto de sempre, ali perto daquela carreta. Vamos parar lá, com cuidado, claro, para não ralar essas belíssimas rodas aqui do City. Fechou, parou no lugar certo, puxei o freio de mão, joguei no P, desliguei a motorização. Agora nada mais interfere na nossa média. Vamos lá conferir como que ficou o resultado? Vamos lá então para o resultado. A gente tem que clicar aqui 2 vezes no botão de ignição. Ele já faz essa varredura dos ponteiros. E quando a gente vem aqui em velocidade média e o tempo, no Trip A a gente percebe que rodamos 10,2 km em 26 minutos, com velocidade média de 24 km por hora. Agora, já aqui no consumo, a gente percebe no Trip A que foi de 11,5 km por litro, com o ar-condicionado ligado o tempo inteiro e na gasolina. Porém, o Inmetro informa pra gente um consumo urbano com gasolina de 12,8 km por litro. Então a nossa média foi mais de 1 km por litro inferior em relação àquela do Inmetro. Mas e aí, pessoal, o que eu acho dessa média de 11,5 km por litro? Para ser bem sincero com vocês, eu esperava mais, mas isso não quer dizer que esse carro não seja econômico, considerando que é a versão mais completa, que também é a mais pesada, ainda que ele seja leve, tá? Mas é um sedã compacto, você não tem um hatch, por exemplo, que geralmente é mais leve também. Motor 1.5 e tudo mais, os 11,5 km por litro eu acho que são bons.
mas dizem que esse carro é extremamente econômico. Então, no nosso teste urbano, eu esperava um pouquinho mais. E geralmente, quando você pega condições um pouco mais favoráveis, você realmente chega perto ali dos 12,8 informados pelo Inmetro. Às vezes passando um pouquinho, chegando a 13, e às vezes um pouco mais para baixo, nos 12. Então eu esperava pelo menos os 12 km por litro. 11,5 ficou um pouco abaixo do que eu imaginava que ficaria, mas ainda assim é um carro bem econômico. Por que eu digo que eu esperava mais? Porque, por exemplo, o Honda HR-V Touring, que já passou aqui pelo canal, motor 1.5 turbo, tá? Também com câmbio CVT, mas um carro também mais pesado. Ele fez essa mesma média de 11.5 km por litro nesse mesmo trecho. Claro que em dias diferentes, então possui uma certa variação. Mas lá você tem um SUV e 1.5 turbo. E é por isso que eu esperava mais aqui do City 1.5 aspirado. Mas, de novo, não que ele seja gastão, muito pelo contrário, ele é bem econômico. Mas como eu comentei para vocês, se você pegar uma situação um pouco mais favorável, não digo nem com muitas descidas, mas até mesmo um trecho mais plano, com mais retas, sem pegar muitas subidas, você alcança facilmente ali perto dos 13 km por litro. É que para ficar mais justo, a gente também coloca essas subidas no nosso percurso padrão. Mas enfim, é muito próximo também do que fez, por exemplo, o Peugeot 208 Style 1.0 manual. 2024, 2025 ele mudou o visual, mas continua com o mesmo conjunto mecânico, que fez 11.4 km por litro nesse nosso teste. E esse aqui é 1.5, é automático do tipo CVT, e conseguiu praticamente a mesma média. Então achei boa, apesar de esperar um pouquinho mais. Mas agora que vocês já sabem a minha opinião, também quero saber a de vocês. Então comenta aqui embaixo, pessoal, o que você acha dessa média de consumo. Esperava mais ou menos aqui do City Touring. E é claro, né, se inscreva no canal e ative as notificações, porque teremos muito conteúdo legal com esse carro e também com todos os outros que passam pelo teste de uma semana aqui no canal GT Autos.